Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? A saudade não dá trégua, não é verdade? Mas eu e a Jaque estamos amando os vídeos que vocês têm enviado. Estamos matando um pouquinho da saudade, que não dá trégua, não é verdade? E nem dá para medir. E falando em medir, hoje nossa aula será sobre medidas de comprimento. E nossa saudade já está sendo medida em quilômetros, acredita? Vamos aprender um pouquinho mais. Mas para que usamos a medida de comprimento? Quando queremos medir uma pessoa, um objeto, os colegas de sua sala, o tamanho deles, a altura da mesa da sua casa, a carteira da escola, o tampo da mesa da professora ou da sua casa, o cano da bota que você ou sua mãe usa, o tamanho do salto de um sapato. Olha como você já cresceu, o tamanho do seu pé, a altura que tem do seu pé até o joelho, a largura da sua panturrilha, a distância entre duas cidades ou da sua casa até a casa dos seus avós, tios, parentes, longe ou de perto, até mesmo o tamanho do seu quarto. Para todos esses exemplos, usamos as medidas de comprimento. Ela está presente em nossa vida, por todo lado. Será que usamos a mesma unidade de medida para fazer medições em todas as situações? Pense um pouco. Pensem aí, hein? Pense bem. Bem, vamos ver aqui. Podemos usar dois tipos de unidade de medida. Uma é padronizada e a outra não é padronizada. Ué, professora, como assim? Nessa imagem, observamos instrumentos que utilizamos para calcular as medidas padronizadas. Nós temos aí o metro articulado, que o pedreiro usa para a construção de casas, para medir paredes, terrenos. A trena, muito usada pelos carpinteiros para medir madeiras. A fita métrica, usada pelas costureiras para medir roupas e medida das pessoas. A régua nas atividades escolares. E a régua metro, utilizada para medir tecidos, fitas e confecções de corte e costura. Todos esses instrumentos padronizados têm sempre o mesmo tamanho, independente do instrumento usado para medir. Mas nós temos também algumas medidas não padronizadas. Querem ver? O tamanho da sua mão é do mesmo tamanho da mão de sua mãe? E o seu pé? Tem o mesmo tamanho do pé de seu pai ou avô? Então, a polegada, o pé, o palmo, o passo, entre outras essas medidas, não têm tamanho fixo e podem variar conforme o tamanho. Todas as pessoas têm tamanhos diferentes desse membro no nosso corpo. Então, podemos comprovar que essas unidades de medidas não são padronizadas. Vamos conferir? Peça quem está te acompanhando nessa aula para medir com você a distância de onde você está até o banheiro da sua casa. Vocês irão utilizar o passo como medida de comprimento. Quantos passos cada um gastou? Meça também o tampo da mesa de sua casa. Quantos palmos você gastará? E a pessoa que está medindo com você? Quantos palmos ela gastou? Então, nós podemos utilizar essas medidas para estimar mais ou menos o tamanho de um espaço, a distância, o tamanho de objeto, mas sem uma padronização. Medindo a distância do banheiro e do tampo da mesa de sua casa, o passo e o palmo da sua mão são formas não padronizadas de medir. É muito comum e possível ocorrer medições diferentes. Já a régua, a trena ou outros instrumentos padronizados de medir
apresentam medida exata, se usado de forma correta. Unidade de medidas não padronizadas ou padronizadas. Exemplos de não padronizada: tamanho do seu pé, dedo, palmo da mão, passos e dedos. Padronizada: o quilômetro, o metro, centímetro e milímetro. São as mais usadas, mas não são únicas. Quantos centímetros tem o metro? Você sabe me dizer quantos centímetros a gente tem aí em um metro? Quem sabe? O metro é dividido em 100 pedaços do mesmo tamanho, chamados centímetros. O metro é igual a 100 centímetros. Cada centímetro é dividido em 10 pedacinhos, chamado milímetro. Um metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Vamos considerar aqui 10 milímetros, 1 centímetro, 100 centímetros, 1 metro. Vamos entender direitinho? Você já observou em uma régua que temos medidas em centímetros e em milímetros. Observe a figura abaixo. Nela, temos uma representação de uma régua. Os riscos maiores representam os centímetros e os traços menores representam os milímetros. Entre dois riscos dos centímetros há 10 traços dos milímetros. Vou pegar uma régua para exemplificar para vocês. Olha, presta atenção. Daqui até aqui eu tenho 10 milímetros. Olha, ou 1 centímetro. Esses tracinhos menores, como está exemplificado aí também na tela do seu computador, são os milímetros. Para eu chegar até 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Entenderam? E essa primeira régua tem 30 centímetros. A segunda tem uma marca numerada para cada centímetro. Olha, saí do 0, fui para o 1 centímetros, 2, 3, 4, 5 centímetros. As linhas entre os números de centímetro representam as frações de centímetro ou milímetros. A cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar aqui. Quando a gente for medir qualquer objeto, nós temos que colocar a extremidade no zero da régua. Tem que começar lá do zero. Começa de lá e não do 1, somente do zero. Aqui tem o metro articulado. Olha aí. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Aí, ele está mostrando na setinha, olha aí a setinha, ó. Ele está mostrando aqui que meio metro tem 50 centímetros. É claro, metade de 100, 50. Lá embaixo, ele está me mostrando quantos centímetros tem, do 0 até o 10. 10 centímetros. E esses tracinhos menores que estão entre os números significa os milímetros. 10 milímetros, 1 centímetro. 100 centímetros, 1 metro. 1000 metros, 1 quilômetro. Quilômetro. Aqui vemos um exemplo explicando o quê? O que é quilômetro. A palavra quilômetro resulta da combinação do prefixo quilo, 1000, com a palavra metro. Razão porque 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Usamos o quilômetro para medir distâncias maiores, como entre duas cidades. Sabe quando você faz uma viagem de carro, aquela viagem bem legal com a sua família? A distância que você percorre da sua casa ao local de origem é medida em quilômetros, como observamos aí na imagem.
Quando usamos o quilômetro? Usamos o quilômetro para medir distâncias maiores. E o metro? Quando que a gente usa o metro? Usamos o metro para medir a altura de uma pessoa, a altura de uma árvore, o comprimento ou a largura de uma casa, por exemplo, ou até no nosso quarto. E quando usamos o centímetro? Já o centímetro nós usamos para medir, por exemplo, o tamanho de um livro, um caderno, de um lápis, como vocês podem observar também nas imagens. E o milímetro? Lembra lá que eles são os pontinhos menores que nós temos? Utilizamos ele quando queremos medir objetos pequenos, como a ponta de um lápis, o tamanho de uma mosca ou da sua unha cortada, entre outros. Olha só, relembrando, as unidades de medida de comprimento são necessárias para medir o tamanho de uma pessoa, de um objeto, calcular as distâncias entre as cidades ou o tamanho de uma casa. Vimos que existem dois tipos de unidade de medida: as medidas padronizadas e as não padronizadas. As padronizadas são representadas pelo mesmo tamanho. É um exemplo, o metro. E as unidades não padronizadas podem variar, como os passos de um adulto, como de uma criança. São diferentes os tamanhos. Por exemplo, então, essas unidades não são padronizadas. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre unidade de medidas. Não se esqueçam, leiam, revisam, façam as atividades propostas no livro para fixação. Grande beijo e até a próxima. E a cada 1 quilômetro tem 1000 metros do meu amor por você. Beijão!